João capítulo 8, a partir do verso 30, na minha versão, o texto diz assim: ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês porém fazem o que viram junto do pai de vocês. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, praticariam as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram me matar, e a mim que tenho falado a verdade para vocês, e verdade essa que eu ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vocês fazem as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato pai de vocês, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendem a minha linguagem? E por que vocês são incapazes de ouvir a minha voz e a minha palavra? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e vocês querem satisfazer o desejo do coração do pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem dentre vocês me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão vocês não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque vocês não são de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que és endemoniado. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem, pois, você diz ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é vosso Deus. Entretanto, vocês não o têm desconhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, eu serei mentiroso igual a vocês, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, viu e se alegrou. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu existo. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém? Esse é um texto que eu gostaria que você mantivesse, se possível, a sua Bíblia aberta, porque eu gostaria de estar examinando alguns versos dentro desse episódio, para que a gente possa, de alguma forma, estar crescendo nessa noite. Eu creio que se você estiver atento às palavras que estarão sendo compartilhadas aqui hoje, vai haver crescimento na sua vida, no nome de Jesus. Queridos, quando nós abrimos o texto de João capítulo 8 e lemos o primeiro versículo, o texto diz que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Quando nós
observamos o contexto, que é justamente o capítulo anterior. O capítulo anterior trata acerca de determinadas ministrações que Jesus fez acerca de água da vida, se colocando como água da vida, e depois de ministrar acerca dessa palavra, o texto bíblico diz que cada um foi para a sua casa. Eu gostaria que nós estivéssemos hoje tentando nos posicionar naquela reunião. É importante, eu particularmente gosto, quando abro a Bíblia e leio um texto bíblico, eu gosto de tentar viver, tentar me transportar para aquele momento e perceber todo o contexto que cerca aquela situação. Então vem comigo, Jesus ele está ministrando, é um final de dia, já começando a pôr-se o sol, e ele acaba de ministrar uma palavra muito forte, muito poderosa, e o texto, ou o narrador termina dizendo que todos, ou cada um foi para a sua casa. E no texto seguinte, abrindo o capítulo 8, ou seja, você deve saber que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, é a continuação do texto. Essa divisão foi feita para que nós tenhamos facilidade de identificar, de encontrar cada texto na Bíblia. Depois de que cada um foi para a sua casa, Jesus ele vai ao Monte das Oliveiras e ali ele fica em oração. O texto que nós acabamos de ler, nós encontramos Jesus já no templo, ministrando sobre as pessoas, mas para que você compreenda o contexto, porque é importante dentro daquilo que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras, e o verso 1 do capítulo 8 diz que indo ele, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo com ele se assentou e o ouvia. Ele termina de ministrar a palavra, cada um vai para a sua casa, ele sobe no Monte das Oliveiras. E o texto sugere, embora não diga, que ele passou a noite ali orando, porque ainda de madrugada, ou seja, o sol ainda não havia nascido, ele já desce para o templo. Para quem não conhece a geografia do lugar, ele desce do Monte das Oliveiras, passa no jardim do Getsêmani, atravessa o vale de Cedron e começa a subir outra vez o Monte Moriá, onde fica o templo. E ali ele entra no templo, ele está na esplanada do templo, ele está no átrio do templo, não no lugar santo e muito menos no Santo dos Santos, que ele sequer tinha autoridade como homem para entrar, mas ele estava no lugar do átrio, e nós entendemos que estava no lugar do átrio pelo que aconteceria imediatamente depois. E o que acontece depois, ainda no capítulo 8, nos primeiros versos, é que alguns escribas e fariseus trazem uma mulher que foi flagrada em adultério. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 8, a introdução é a mulher adúltera. E se você começar a acompanhar o texto aí com a sua Bíblia no seu colo, você vai perceber que Jesus está no templo, e chegam os escribas e fariseus com uma mulher provavelmente seminua, e eles jogam ela no chão, onde Jesus estava abaixado ensinando aos seus discípulos. E eles dizem: essa mulher foi flagrada em adultério, e a lei manda apedrejar. O Senhor, você o que diz? Imagina a cena, queridos. Ele está no átrio, ele está ministrando aos seus discípulos que estão ali sentados junto com ele, e surge uma mulher flagrada em adultério. Curiosamente, o homem não estava junto com ela, ela estava adulterando sozinha. E os escribas e fariseus, ou seja, líderes religiosos, conseguiram flagrar em adultério. O que também não é muito fácil, muito simples. Mesmo nos dias de hoje, detectar ou flagrar um adultério não é muito fácil. Mas aqueles homens que eram religiosos, que deveriam estar no templo orando, eles estavam cuidando da vida dos outros, e conseguindo uma mulher flagrada em adultério, e jogou ali para todo mundo ver. Eles não têm respeito ao lugar sagrado, porque eles estavam no templo, diz o texto, e eles jogam a mulher ali no chão e dizem para Jesus: essa mulher foi flagrada em adultério, pecadora, e a lei manda apedrejar, e manda mesmo. E o Senhor o que diz?
Eu não sei se você consegue mensurar, e eu estou introduzindo com esse episódio que vem imediatamente antes do que nós lemos, para que você possa mensurar a dimensão do que Jesus estava ministrando e os motivos pelos quais ele estava ministrando o que estava ministrando. Ele está agora no templo com aquela mulher, eu não sei se você mensura isso, mas Jesus estava entre a cruz e a espada, no popular, na sinuca de bico, porque ele deveria dizer apedreja, porque a lei diz para apedrejar. Mas ele não queria ver aquela mulher morta. Ele sabia que ela poderia ter uma oportunidade ali de reverter o quadro, de cair em si, de se arrepender pelos seus pecados, de ter uma nova oportunidade. E se o nosso objetivo é o arrependimento, se o nosso objetivo é ministrar para as pessoas a oportunidade de serem salvas, a última coisa que deveríamos pensar em fazer foi o que esses religiosos pensaram, em apedrejá-la, porque ali as chances estariam se esgotando. Mas se ele diz assim, não apedrejem, ele seria apedrejado no lugar dela, porque ele estaria negando a lei no lugar sagrado. E embora não o apedrejassem ali, certamente o pegariam e levariam para fora do templo e o matariam. Mas curiosamente as pessoas estavam com pedras já ali, eles estavam num lugar sagrado, no templo não deveria ter pedras ali. Quem foi com a mulher já levou na mão, para que quando ela saísse do templo, já fosse o primeiro a dar a pedrada. Porque não podia se apedrejar no templo, era lei. A mesma lei que dizia que deveria apedrejar, dizia que tinha que ser fora da cidade, não no lugar sagrado. Mas eles estavam com pedra ali, eles queriam ganhar tempo. Quando nós queremos julgar, quando nós queremos apedrejar, nós queremos ser rápidos, nós não queremos dar chances à defesa, nós queremos realmente martirizar aqueles que dentro dos nossos conceitos, dentro da nossa visão, estão fora do nosso padrão, ou do padrão de Deus que nós entendemos ser. E Jesus diz o texto que ele simplesmente volta a escrever no chão, e ele não dá atenção ao que eles dizem. E o texto, no capítulo 8, ainda antes do texto que lemos, diz assim: como eles insistiram na pergunta, a lei manda apedrejar, você o que diz? Queridos, qualquer pessoa que tem um conhecimento básico dos princípios dos escribas e fariseus, da visão que eles tinham e do momento nevrálgico que eles enfrentavam com Jesus, sabem perfeitamente que o interesse deles não era a mulher, que o interesse deles era Jesus. Eles queriam uma palavra de Jesus para apedrejarem a Jesus e não a mulher. Eles queriam uma negativa de Jesus, não apedrejem, porque nós temos que pregar o amor. Mas a lei dizia para apedrejar, eles teriam legitimidade para apedrejar ela e ele. Como insistiram, Jesus se levanta e ele concorda, a lei realmente manda apedrejar. Então, entre vocês, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E se abaixa novamente como se nada tivesse acontecido e começa a escrever no chão. E o texto diz que um a um começou a se retirar, porque foram acusados pelos próprios pecados. Mas parece que eles se retiram, mas ficam por ali, porque Jesus agora começa uma nova ministração. A mulher está ali e ele despede a mulher dizendo: vá, não peques mais. Ele realmente liberou a mulher, mas não concordou com o comportamento dela. Ele sinalizou de uma forma clara que aquela mulher precisaria rever os seus princípios, rever os seus comportamentos, e deveria seguir a vida de uma forma diferenciada do que vinha seguindo até então. E Jesus começa agora uma ministração, onde ele introduz dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E começa uma outra discussão, porque aqueles judeus, embora tivessem largado e saído de perto da mulher, porque ficaram constrangidos, assim que Jesus retorna à ministração, se junta todo mundo de novo. Eles querem uma outra oportunidade, eles querem contestar.
Eles querem criar problema, eles querem um erro teológico, eles querem um tropeço, eles querem trucidar aquele que vinha chamando atenção para ele mesmo e que estava fazendo de alguma forma com que a hipocrisia dos próprios religiosos viesse à tona. Ele começa a ministrar e uma discussão começa entre Jesus e os religiosos, e muitos resistem à palavra dele. Mas dentro desse contexto, diz a palavra de Deus que muitos judeus creram nele, e foi o primeiro versículo que nós lemos, verso 30 do capítulo 8, muitos judeus creram nele. A partir dali, a partir da fé ou da convicção ou do dobrar-se diante de Jesus, daqueles judeus, uma nova ministração se inicia, e Jesus agora começa a ministrar sobre a verdade. Jesus começa a partir do verso 31 dizendo para os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente sereis meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. E começa a ministrar, e um novo problema começa a surgir. Por quê? Porque eles não concordaram com essa palavra de Jesus. Que história é essa? Se eu conhecer a verdade, eu serei livre. Eu sou livre, eu não sou escravo de ninguém. E começaram a contestar. E no fim de tudo, no fim dessa discussão que se iniciou ali, Jesus se revela aos judeus como alguém pré-existente, porque ele menciona Abraão, que havia vivido pelo menos 1000 a 2000 anos antes desse episódio. E eles dizem: você não tem 50 anos, como que você viu Abraão? E aí ele dá aquela sentença que corta o coração e os preceitos teológicos deles: antes que Abraão existisse, eu já existia. Ele usa o termo: antes que Abraão existisse, eu sou. A conotação é pior ainda do que se dissesse eu já existia, porque eu sou foi a palavra que o Deus Todo-Poderoso havia usado no passado para se revelar ao faraó através de Moisés. Quando Moisés foi a faraó, o faraó perguntou: quem é o seu Deus, qual é o nome dele? E Moisés disse: eu sou. Esse é o nome dele, eu sou, o grande eu sou me enviou a você. Esse era um termo que só o Todo-Poderoso usava, e Jesus usou. E a partir dali eles pegam em pedras para apedrejá-lo. E aí nós percebemos que eles tinham pedras, porque eles estavam dentro do templo, com pedras nas mãos. Eu não sei se você consegue mensurar isso, mas o texto está nos mostrando claramente que é perfeitamente possível você vir para a igreja, você está dentro da igreja com pedra na mão. É perfeitamente possível você vir para a igreja não para ouvir a palavra, não com o interesse de se dobrar a ela, não com o interesse de entender e crescer em Cristo, mas há a possibilidade de você estar aqui hoje com o único e exclusivo objetivo de tacar pedras, de acusar, de ver algo que dentro do seu conceito, do seu ponto de vista, não está legal. Mas olhando para esse texto, para esse cenário armado ali dos homens pegando pedra para atirar em Jesus, Jesus havia dito: vocês não me convencem do pecado, ou seja, eu não tenho pecado e vocês não têm argumento contra mim. Mas ele havia desmascarado todos eles quando havia dito: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E ninguém ousou atirar, mas eles estavam com a pedra ali, e a autoridade de alguém que não havia pecado foi tanta, que eles com pedra na mão para atirarem em Jesus, ele simplesmente saiu, se ocultou deles, e eles não fizeram nada, e Jesus foi embora. Dentro desse texto, eu gostaria de extrair 3 ensinamentos para as nossas vidas que eu acredito serem relevantes, não apenas para a história eterna das nossas almas, não apenas para a nossa salvação, mas eu acredito que sejam palavras ou conceitos importantes para a nossa vida aqui, agora, para a sua vida, para o teu hoje. Ministrações entregues por Jesus ou ministrada por ele aqui, que são importantes para a nossa vida, conceitos que ele deixou, que ele externou aqui. E o primeiro deles, ele nos ensinou que a pior tragédia de um homem não é ser escravo,
Esse texto nos mostra claramente que a maior tragédia do ser humano não é ser escravo. A maior tragédia do ser humano é não ter a consciência de que é escravo, sendo escravo. É muito ruim, queridos, quando nós temos a sensação de que somos livres e somos escravos. Quando nós achamos que está tudo bem, mas nós somos escravos. Porque quando não detectamos a nossa escravidão, nós estamos presos naquilo. Ontem, nós fomos com alguns irmãos na igreja lá do Rio. Enquanto os irmãos foram ao templo para ministrarem, eu e um pastor, irmão nosso, amigo nosso, fomos fazer algumas visitas, que eu estou com alguns parentes em situação bastante crítica lá no Rio. Eu saí junto com ele, fomos fazer uma visita, ele aproveitou para visitar uma filha dele também que mora lá. E numa região assim bastante perigosa, ela tem um comércio estabelecido, e ela estava conversando comigo, porque eu perguntei a ela, não é difícil trabalhar aqui, a violência, não há furtos aqui, ela tem barras de chocolate assim na calçada, e eu vi de uma forma assim muito vulnerável aquelas barras, e eu imaginei, qualquer pessoa passa aqui, mete a mão e sai correndo. E ela falou, não, eles não fazem isso, porque aqui nós estamos protegidos, nós estamos seguros. E eu disse, nós pagamos uma mensalidade de R$300 para a milícia, para que eles nos protejam, nós estamos seguros. Aí eu perguntei, mas como assim? Como assim? Se alguém meter a mão aqui e sair correndo, do nada vai aparecer alguém, vai segurar ele. O último que fez isso, eu nunca mais vi aqui. Nós estamos seguros. E eu lamentei aquele episódio, porque isso denuncia a fragilidade do nosso Estado, a fragilidade na segurança da nação. Isso denuncia coisas que são assim terríveis para nós como sociedade, porque na verdade o Estado está vulnerável, as pessoas estão vulneráveis, e ou eles fazem dessa forma e pagam para a milícia protegê-los, ou eles serão assaltados toda hora e não tem jeito, ou desiste do negócio ou faz dessa forma. E eu comecei a imaginar, ela se sente segura, mas ela não é segura, ela não está segura, ela pensa ser livre para trabalhar, mas ela é escrava, ela está presa a um sistema. Talvez não observe isso, talvez esteja acomodada nisso. Eu não estou julgando as possíveis alternativas que ela tem, porque é provável que ela não tenha outra alternativa para trabalhar, ela tem que fazer dessa forma. O único problema, a única questão que eu colocaria aí, é que ela não paga por um serviço prestado, ela é lesada em R$75 por semana, por aquele grupo de pessoas que faz uma segurança, que na verdade não é uma segurança legal. Ela não é livre, mas ela pensa que é livre. Ela não está tão segura assim, mas ela pensa estar segura. Enfim, eu vejo nela ou naquele comércio uma vulnerabilidade muito grande, porque no momento em que ela decretar a liberdade dela, ela terá problemas graves. E quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a observar um quadro bastante semelhante, porque ali estava um grupo de judeus, dizendo para Jesus, nós nunca fomos escravos de ninguém. E eu gostaria que você estivesse atento a essa palavra. Havia ali um grupo de judeus no templo, alguns religiosos judeus, que cultuavam num templo construído por Herodes. Eu não sei se você já pensou sobre isso. O templo da época de Jesus não era mais o templo de Salomão, não era mais o templo de Zorobabel. Aquele templo que estava ali havia sido reconstruído por Herodes, um rei pagão, um rei que deu o templo para eles, mas para manipulá-los em algumas questões. E ali estavam eles dentro do templo de Herodes, cultuando a Deus e querendo matar um homem que falava a verdade, e dizendo, se contrapondo a esse homem, dizendo, nós nunca fomos escravos de ninguém. Beira a piada. É cômico ver um grupo de judeus do início do primeiro século dizendo, nunca servimos a ninguém, nós somos livres porque nunca servimos a ninguém. Israel nasceu escravo do Egito. A
nação nasceu escrava. Posteriormente se tornou escrava da Babilônia. E depois, quando a Babilônia foi vencida pela Pérsia, se tornou escrava da Pérsia. E agora, nesse momento, eles eram colônias de Roma. Eles poderiam dizer: sempre fomos escravos de todo mundo. Mas nunca eles poderiam ter dito: nunca servimos a ninguém, nunca fomos escravos de ninguém, porque foram. Eles não conseguiam ver isso, porque talvez pela palavra, porque talvez espiritualmente falando, eles nunca se sentiram escravos. Mas o povo era escravo, mesmo espiritualmente falando, da forma como eles não se sentissem escravos, eles estavam presos a determinadas correntes que eram muito fortes, correntes que eles não conseguiam sequer detectar, muito menos cortar, muito menos romper. E quando eu olho um grupo de hebreus, um grupo de judeus dizendo: nunca servimos a ninguém, eu penso na igreja. Quando eu penso na ideia de que a pior tragédia de um homem não ser escravo, mas não ter a consciência de que é escravo, eu sou remetido à igreja. E eu diria que há aqui hoje pessoas que dizem: sou livre, somos livres, nunca servimos a ninguém, mas continua sendo escrava dos vícios, da imoralidade. Tem gente que diz: nunca servimos a ninguém, mas são escravas do próprio passado, são escravas da mentira, do orgulho, da avareza, da falta de perdão, do ódio, da maledicência. Pessoas que são escravas de uma série de forças das quais não conseguem se libertar, não conseguem romper, batendo no peito, dizendo: nós nunca servimos a ninguém. Isso é muito ruim, porque nós começamos a observar que é mais fácil uma pessoa que vem lá de fora se convencer que é escrava e romper com as cadeias e se tornar livre, do que uma pessoa que foi criada dentro do meio cristão. Pessoas que cultuam todas as semanas, que estão sendo escravizadas, solapadas por uma série de pecados, uma série de aprisionamentos, uma série de cadeias e correntes, batendo no peito e dizendo: nós nunca servimos a ninguém. E hoje, em nome de Jesus, em amor, eu gostaria de contestar isso. Nunca servimos a ninguém. Será que não somos escravos de uma série de forças que não conseguem, ou que nós não conseguimos nos libertar? O pior não é ser escravo, mas não ter a consciência de que eu sou escravo. Eu já ouvi de pessoas que são viciadas em drogas, pessoas que fumam maconha, que cheiram cocaína, que são alcoólatras, que fumam, que bebem, dizendo assim: eu paro na hora que eu quiser, e elas parecem acreditar naquilo. Existem pessoas aqui presas por laços de mentira, por laços de sensualidade, gente presa no passado, pessoas que estão repetindo erros que viram na vida do pai, do avô, da família, continuam escravas de um hábito, de um vício, mas continuam dizendo: eu sou livre porque eu estou em Cristo, mas na verdade, na prática, isso não está acontecendo. Dizem: eu não sirvo a ninguém, mas continuam como escravas, sendo solapadas por vícios e por hábitos que não procedem dele. E o primeiro confronto que eu gostaria de trazer até para mim mesmo, é que eu preciso admitir que necessito em algum nível de libertação, porque quando eu não admito isso, eu estou condenado. Quando eu não admito que estou sendo preso por determinados encantos do mundo, quando eu não percebo que estou sendo preso por determinadas forças da terra, quando eu não percebo ou não admito que eu ainda sou preso a determinados hábitos que são nocivos à minha vida, eu estou condenado a permanecer nos meus pecados. O segundo ensinamento que eu extraio desse texto é que a maior escravidão é a promovida pela tradição. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: a maior escravidão, ela é promovida pela tradição.
Isso, fala para a pessoa que está do outro lado também, ou para que está atrás de você, que está na frente. A maior escravidão é aquela que é promovida pela tradição. Eu não sei se você já ouviu falar de uma experiência feita com 5 macacos. Se não ouviu, você vai ouvir. Se já ouviu, vai ouvir de novo. Alguns cientistas colocaram numa jaula 5 macacos, uma escada no meio da jaula e uma penca de banana em cima. E assim que eles colocavam a penca de banana, rapidamente o primeiro macaco que avistava as bananas subia correndo pela escada para pegar a banana. E quando ele subia na escada, um jato de água fria era lançado nos outros 4 macacos. E toda vez que acontecia isso, colocavam a banana, um macaco corria, os outros tomavam um jato de água fria. Isso fez com que os macacos fizessem essa ligação. Alguém sobe a escada, a água fria é ligada em cima deles. Desse modo, aqueles macacos instintivamente começaram a espancar o macaco que tentasse subir na escada. A banana aparecia, o macaco fazia menção de subir, os outros 4 avançavam nele e batiam, davam uma coça nele. E com o tempo a banana era colocada lá e ninguém mais tentava subir e pegar na banana, porque entendiam de alguma forma misteriosa que se algum macaco subisse a escada, a água fria viria e daria um banho neles. Eles não queriam um banho de água fria, devia ser macaco friburguense. Os cientistas substituíram um macaco, tiraram um dos macacos e colocaram um macaco novo, e o macaco ainda não tinha tido aquela experiência. E assim que a banana apareceu, aquele macaco instintivamente subiu correndo, e quando ele fez a menção de subir, os 4 avançaram nele, deram uma coça nele. E ele, é claro, ficou sem entender, mas novamente a banana aparecia, ele tentava subir, outra coça. Ele percebeu a banana aparecia, ele era tentado pela banana, mas ele sabia de alguma forma que se tentasse subir a escada, tomaria uma coça. Substituíram o segundo macaco, e quando esse outro macaco novo tentava subir na escada, quando a banana aparecia, os 3 antigos e mais o novo, que nunca tinha visto o jato de água, que não sabia o motivo, mas ajudava a bater no macaco que tentava subir a escada. E assim substituíram o 3º macaco, o 4º e o 5º macaco, de modo que todos os macacos que estavam na jaula agora, nenhum deles tinha visto o jato d'água, ninguém tinha tomado banho algum, mas a banana aparecia e ninguém subia, porque se um tentasse subir, todos os outros batiam sem saber o motivo. Se aqueles macacos pudessem falar, e alguém entrevistasse aqueles macacos e perguntasse assim: por que vocês não sobem na escada? Eles diriam: nós não sabemos. Porque eles não sabiam da água, eles não sabiam do banho frio, eles só sabiam que não podia subir, porque se subisse, tomavam uma coça. O nome disso é tradição. O nome disso é uma cultura que foi imposta sem que eles soubessem o motivo. E dentro da igreja existe um monte de tradição nesse nível. Nós fazemos algumas coisas e não sabemos por que fazemos. Nós agimos de alguma forma sem saber por que agimos. Mas a tradição impôs. Tem um monte de macaco dentro da igreja que nunca tomou um banho de água fria, mas não toma determinadas atitudes porque a cultura religiosa impôs aquilo. E foi mais ou menos o que aconteceu com esse grupo de religiosos. Eles eram judeus, eles vinham de uma cultura religiosa que tinha regras, e algumas regras faziam sentido, tinham lógica, outras não, mas eles cumpriam ainda assim, sem saber porquê. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que os judeus disseram que Jesus tinha demônios, e insistiram nessa ideia, porque eles usam essa fala 2 vezes, do verso 30 até o último versículo que nós lemos, o verso 59. Jesus não agia como endemoniado, ele não falava como endemoniado, sua postura não era de endemoniado, mas de alguma forma as suas ministrações e principalmente o seu comportamento era conflitante com a ideologia do judaísmo antigo. E mesmo que Jesus estivesse com a razão, algumas tradições tinham se infiltrado no judaísmo e eles não conseguiam discernir isso e tentavam apedrejá-lo.
Será que faz sentido um grupo de pessoas que estão dentro de um templo, dentro de uma igreja, que teoricamente foram até ali para protegerem a lei, através do apedrejamento de uma mulher, e que agora resistem à palavra e querem matar um inocente? Faz sentido alguém tentar matar em nome de Deus? Faz sentido tentar apedrejar um homem que só fala a verdade? Não, nada disso faz sentido. Mas havia uma religião pela qual zelar, havia uma tradição pela qual eles deviam cuidar, da qual eles deviam cuidar. E essa tradição não permitia que eles fizessem nada além de pregar aquilo que eles criam ou pensavam que criam. Eram tradições religiosas. Por que eles insistiam naquilo? Porque eram tradições, e eles insistiam mesmo sem saber por que estavam fazendo. Não havia razão de chamarem Jesus de endemoniado, e muito menos de samaritano, porque Jesus não era samaritano, e todo mundo ali sabia disso, e eles não tinham razão para isso, mas tentavam falar dessa forma ainda assim para proteger algo que nem precisava de proteção, porque as leis de Deus não precisam de proteção não, viu? Às vezes nós vamos para a internet tentar defender Deus, e você pode perceber que quanto mais você fala, mais estranho fica, até porque ali ninguém quer ser convencido de nada não, só quer criar problema, igual esse povo aqui. Ninguém queria verdade não, eles só queriam criar caso. Não se preste a isso, deixem falar sozinhos. O que você vai fazer na internet para proteger Deus? Deus não precisa da nossa proteção. Ele quer que nós preguemos o evangelho, e não que estejamos como seus advogados. Ele não precisa disso. De qualquer forma, quando nós olhamos para esse episódio, nós começamos a perceber que nós agimos dessa forma, queridos, em outras áreas da nossa vida, não só na área religiosa. Durante muitos anos, nós guardamos algumas tradições que não sabíamos de onde tinha vindo. Quando alguém mencionava bater palma em determinadas denominações, diziam não pode. Por que não pode? Porque não pode, porque as coisas sempre foram assim. Mas no Salmo 47 diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Mas não pode. Mas a Bíblia está dizendo que pode, mas não pode. Não interessa o que a Bíblia diz, o que interessa é a nossa tradição. Não pode usar barba, mas culturalmente Jesus usava barba. Mas não pode. Mas por que não pode? Porque a nossa tradição diz que não pode. E a gente age assim em uma série de coisas, uma série de situações. Se padronizou no meio evangélico que se alguém peca tem que se excluir. Não tem isso em lugar nenhum da Bíblia, mas a gente faz porque é cultura religiosa, porque a gente aprendeu assim e a gente repete a coisa. A Bíblia manda cuidar, a Bíblia manda abraçar, a Bíblia manda tentar convencer dos pecados para que uma alma seja salva. Não, mas culturalmente nós aprendemos que tem que excluir, porque então contamina o corpo. Não sei de onde a gente tirou isso, mas vai contaminar o corpo, como se o corpo de Cristo pudesse ser contaminado dessa forma. Nós não estamos falando de pecado deliberado, mas de tropeços, de pessoas que falharam e que querem conserto, e que a Bíblia diz que nós temos que abraçar. Nós agimos assim, é a nossa cultura. A gente age culturalmente dentro da família. Nós detestamos a forma como o nosso pai agia com a gente. A gente cresce, tem filhos e age da mesma forma com os nossos filhos. Nós tínhamos aversão sobre a forma que o avô tratava o pai e que o pai tratava a mãe. Enfim, a cultura familiar nos causava, de certa forma, um certo repúdio, mas nós, sem percebermos, agimos da mesma forma. Por quê? Porque aprendemos assim. A cultura foi gerada desse jeito. E a gente não consegue se desvincular. A gente bate no peito dizendo: nós somos livres. A Bíblia diz que temos que amar uns aos outros, e nós dizemos somos livres. Mas embora a Bíblia diga que temos que amar uns aos outros, muitos aqui, que estão aqui hoje, não conseguem pronunciar a palavra eu te amo para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os pais. Tem um monte
Não, pastor, sim. Tem um monte de gente aqui hoje que não consegue pronunciar a palavra. E se eu disser, saia do seu lugar agora, vá ao seu marido, à sua esposa, ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe, olhe nos olhos dele e diga, eu te amo. Eles vão começar a argumentar dizendo, mas que bobeira, hein? Eu não vou fazer isso não. Ninguém me manda não. Não é isso não, é porque você não consegue. Você não consegue, você vai dizer, vai contra-argumentar dizendo, não precisa, ele sabe que eu amo, meu filho sabe que eu amo, meu pai sabe que eu amo, esposa sabe, o esposo sabe, todo mundo sabe, só quem não sabe é você, porque não consegue, é uma prisão, é uma escravidão, e bate no peito dizendo, porque eu sou livre, livre que não consegue cumprir um princípio básico de Deus, dizer eu te amo. Se conseguir, vai acrescentar aquela célebre palavra, em Cristo, para poder tirar o peso do eu te amo dele mesmo. É assim que acontece. A gente transporta tudo isso dentro da nossa cultura para tudo que fazemos. Você lida às vezes com o seu dinheiro de uma forma cultural. Dentro do Brasil não existe a cultura de juntar dinheiro, porque culturalmente nós ouvimos desde que eu me entendo por gente, eu ouço que o Brasil está em crise. Você cresceu ouvindo coisas assim, eu estou vendendo almoço para comprar janta, eu estou latindo para economizar cachorro. Um espírito de miséria que não tem cabimento, não tem sentido uma coisa, imagina, que isso pastor, estou latindo para economizar cachorro, coisa de jirico, ideia de abestalhado. Mas a gente faz isso, a gente se refere ao nosso dinheiro como aquela miséria, vou lá pegar no fim do mês aquela miséria. Antes de pegar o dinheiro a gente já está amaldiçoando o dinheiro, a gente já está decretando, declarando com todas as letras que o dinheiro não serve para nada, que a gente está em crise, que o dinheiro não dá. E quando a gente termina o mês sem dívida, sem ter que passar o cartão, sem ter que fazer alguma dívida para o mês seguinte, a gente já está feliz, acredita estar no lucro, e em função disso, dessa cultura maligna que se estabeleceu no nosso meio, a gente não consegue juntar dinheiro, não consegue se programar, não consegue economizar nada. A gente não consegue juntar dinheiro para comprar um carro, a gente tem que se endividar para isso. A gente não consegue juntar um dinheiro para comprar um tênis, tem que ir lá e parcelar em 4 vezes. A gente não consegue comprar uma televisão, se programar e comprar, tem que ir lá na Casa Bahia e passar no carnê de 10 vezes sem juros. É assim que a gente faz, por quê? Porque a cultura estabeleceu isso na nossa cabeça, teu dinheiro não dá para nada. Foi isso que você ouviu a vida inteira, não dá para nada, e se estabeleceu isso na nossa vida, e nós temos que quebrar isso em nome de Jesus. Não dá porque a gente está comprando mais do que pode, não dá porque a gente não está pensando antes de gastar, não está dando porque nós não temos a cultura de economizar, não temos planejamento de nada. Tem uma reunião, amanhã vai haver continuidade na Rede da Família, sobre previsão orçamentária do ano, sobre se programar, fazer uma agenda e alvos para o ano de 2020. Isso chega a ser estranho na cabeça de alguns de nós. A agenda 2020 nem terminou 2019 ainda, já está pensando em 2020. A agenda 2025, o que pretende alcançar, onde pretende chegar, mas isso é estranho para a gente vive um dia atrás do outro, a gente é discípulo daquele cantor lá, mundano, que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é tudo assim, deixa acontecer, não tem planejamento. Por quê? Porque a cultura impôs isso. A cultura impôs uma série de coisas para a gente, que a gente prefere se omitir, prefere deixar quieto. Eles pegaram em pedras e posteriormente crucificariam a Jesus, porque não estavam dispostos a verem além de suas tradições, porque a cultura impunha isso para eles. E a pergunta que se segue é: quais erros você tem cometido
E quais oportunidades tem perdido por causa das suas tradições? Porque as coisas sempre foram assim. Porque as coisas sempre foram assim. Meu filho não precisa ter isso não, eu nunca tive. Eu trabalhei desde 10 anos de idade, ele tem que trabalhar também. Eu não tive a oportunidade de estudar. Vai estudar para quê? Para ser melhor do que a gente, ué. Simples. Para quebrar a tradição, a cultura. Nós precisamos quebrar determinadas culturas que impregnaram a nossa mente. Nós precisamos ver além do que temos visto. Temos que pensar maior, ver mais alto do que temos visto e percebido até hoje. Nós precisamos ter pretensões além do que temos tido, pretensões ministeriais, pretensões evangelísticas, pretensões de crescimento, pretensões de avanço, isso em termos de igreja. Mas em termos de vida pessoal, pretensões de uma vida familiar mais saudável, mais digna, pretensões de restauração, pretensões de um emprego melhor, de um futuro melhor, pretensões de ver além do que temos visto. Nós temos que quebrar com a tradição. O terceiro ponto que eu vejo nesse texto é que para nos tornarmos livres, não basta crermos, não basta crer para ser livre. Para ser livre de fato é preciso permanecer, e permanecer está além de crer. No capítulo 25 de Mateus, Jesus ele abre aquela série de palavras que eu chamo de parábolas da espera, onde Jesus está falando sobre a espera, está já mostrando que do ponto de vista humano, a volta de Jesus tardaria. Eu já ouvi um monte de crente falando isso, desde que eu era pequeno eu ouço que Jesus iria voltar e não voltou até hoje, verdade, mas ele previu isso, ele disse que isso aconteceria. E na parábola das 10 virgens, ou na parábola das esperas, ou da espera, na primeira parte que trata da parábola das 10 virgens, nós vemos 10 mulheres que são representadas como virgens, que representam a igreja, e 5 delas foram prudentes e mantiveram as suas chamas acesas, o azeite queimando nas suas lamparinas, mas 5 delas foram prudentes porque pensaram: tarda o nosso Senhor, e por isso elas não permaneceram com a chama acesa, e elas ficaram vulneráveis na hora que a trombeta tocou e o noivo apareceu representando Cristo. Elas creram, todas elas eram virgens, mas embora elas crescem, elas não permaneceram. Queridos, todos nós que estamos aqui hoje cremos. Eu acho que não faz sentido você estar aqui sem crer em alguma coisa, a não ser que você seja um ateu simpático, um ateu que veio porque um amigo tem te chamado sempre, você preferiu vir para fazer aquela espécie de política da boa vizinhança. Eu imagino que você creia em Cristo, que você creia no Evangelho, e embora você esteja lutando com determinados limites que você tem, embora você esteja muitas vezes escolhendo entre seguir ou não seguir, ou esteja lutando contra você mesmo, naquela ideia de que você não tem fé suficiente para caminhar, ou forças suficientes para prosseguir. Você crê, de qualquer forma, em algum nível nós cremos no Evangelho, mas isso não basta. A palavra de Deus diz: você crê que Deus é um só, e o escritor completa: fazes muito bem, mas até o diabo crê e treme. O diabo crê em Deus também e treme. Não basta crer em Deus. Há muitos que acreditam, mas não têm a força para ter a continuidade, para perseverar. O verso 31, Jesus afirmou que se eles permanecessem em suas palavras, verdadeiramente seriam livres.
Isso me sugere que a libertação verdadeira não vem no crer, mas vem no permanecer. Ele não disse: se vocês acreditarem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis livres. Não, ele disse: se vocês permanecerem nas minhas palavras. Isso sugere que a libertação completa não é instantânea, não se segue imediatamente ao ato de crer, mas que é um processo que acontece à medida que nós permanecemos, à medida que nós perseveramos. A perseverança é algo tão importante dentro do reino de Deus, que a palavra de Deus diz que é pela nossa permanência, porque vamos insistir, que nós receberemos a coroa da vida. Aqueles que permanecerem, eles receberão. Aqueles que forem fiéis até o fim, receberão a coroa da vida. Ou seja, a nossa própria salvação está linkada à nossa permanência. Nós precisamos permanecer se queremos ser livres. E eu já vi, amados, diversas pessoas se livrarem de drogas, dos vícios, de escravidões diversas. Não é muito fácil, mas eu já vi muitas se livrarem. Talvez haja aqui pessoas que já largaram vícios, pessoas que já largaram a promiscuidade, pessoas que já largaram pecados de vários tipos, de vários níveis. O problema é que quando determinado gatilho é disparado, alguns retornam à escravidão dos vícios, alguns retornam à escravidão dos maus hábitos, alguns retornam ao pecado. Não é simplesmente crer, é permanecer, é resistir todo tipo de investida maligna contra a nossa vida. E isso acontece quando nós permanecemos. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, disse Jesus, vocês serão verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Muitos de nós já passamos por encontros e foi tremendo. Passamos por congressos que foram sobrenaturais, passamos por seminários que edificaram as nossas vidas. Todos nós fomos novos convertidos um dia, e nesse dia, quando nós chegamos a Cristo, nós entendemos no nosso coração que tudo havia mudado, que as coisas seriam diferentes. Nós ficamos firmes, até com medo de contrariar os posicionamentos do Senhor. Eu me lembro que um irmão aqui da igreja, quando retornou do encontro, ele novo convertido, ele disse: pastor, eu voltei do encontro, eu estava até com medo de pecar, eu estava fugindo de qualquer coisa que poderia me remeter ao pecado, a lembranças de pecado, a gatilhos de pecado. E todos nós passamos por isso. Todos nós tivemos o entendimento um dia de que nós queríamos a Jesus, de que nós desejaríamos nos santificar, que nós queríamos ganhar almas. Quantas pessoas aqui desejaram ganhar os seus familiares, se converteram ao Evangelho e queriam ganhar os seus bairros, se converteram ao Evangelho e queriam santificar as suas vidas, mas o tempo passou e eles não permaneceram. O tempo fez com que a fé de muitos sucumbisse. A falta de perseverança faz com que a nossa libertação seja minada, e os nossos desejos por alcançarmos nossas novas almas se frustrem, minguem, acabem. Quantos de vocês um dia disseram: eu vou começar uma célula e vou ganhar o meu bairro, eu vou começar uma reunião de oração na minha casa e vou ganhar a minha família, eu vou começar um culto no lar e vou ganhar os meus filhos, mas não houve perseverança, e a frustração veio. Mas é na perseverança que nós veremos a nossa libertação sendo consolidada. Se permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis livres, e o Filho, e conhecereis a verdade vos libertará. Se permanecerem nas minhas palavras. Talvez você tenha esfriado num dado momento da sua vida. Talvez você esteja hoje aqui por uma questão cultural. A sua cultura religiosa talvez se assemelhe à cultura religiosa dos escribas e fariseus, que em nome da religião estavam dispostos a apedrejar pessoas. Em nome de religião queriam matar gente.
Talvez você esteja aqui apenas por um hábito, mas você está tão longe de Deus, porque você não conseguiu perseverar, você não conseguiu permanecer. Talvez você nunca nem tenha desejado permanecer e ter uma vida cristã relevante. Tudo que você planejou era basicamente isso mesmo: vir aos cultos de domingo na igreja, sentar, ouvir a palavra, ter uma palavra que edificasse a vida e o coração, e ir embora para encarar uma nova semana de desafios dentro da paz de Deus. Mas nunca planejou alcançar alguém. E foi para mim e para você que Jesus disse isso: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando a verdade nos liberta, nós não nos conformamos em sermos meros religiosos. Quando a verdade nos liberta de verdade, nós desejamos ir além.